Bom dia a todos. Está aberta a 4ª reunião extraordinária da Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Finanças e Tributação e Comissão de Trabalho e Administração. Farei a chamada nominal dos deputados da Comissão de Constituição e Justiça. Deputado Camilo Martins, presente. Deputado Volney Weber, presente. Deputado Ana Campanholo, substituído pelo deputado Gessé Lopes, presente. Deputado Fabiano da Luz, presente, online. Deputado Márcio Machado, presente. Deputado Napoleão Bernardes, presente. Deputado Pepe Colasso, presente. Deputado... Os demais ainda não chegaram, mas já há quórum, então está aberto os trabalhos da CCJ. Passa a palavra para a Comissão de Trabalho e Administração. Consulta a lista de presença dos senhores deputados, membros da Comissão de Administração, Trabalho e Serviço Público. Deputado Volney Weber, presente. Deputado Zé Milton Schaeffer, presente. Deputado Lucas Neves. Deputado Lucas Neves, ausente. Deputada Luciane Carminati, presente. Deputado Fernando Krelling, presente. Deputado Mário Mota, presente. Deputado Sargento Lima. Sargento Lima, presente. Quem? Sargento Lima, corrijo, ausente. Deputado Sérgio Guimarães. Ausente. Registro o quórum, senhor presidente. Bom dia, senhora deputada, bom dia, senhores deputados. Vamos à chamada. Deputado Marcos Vieira, presente. Deputado Lucas Neves. O deputado Camilo substitui o deputado Lucas Neves. Deputado Fernando Krelling, presente. Deputado Ivan Nassos, presente. Deputado Jair Mioto. Deputado Gessé Lopes, presente. Deputada Luciane Carminati, presente. O deputado Volney substitui o deputado Antídio Lunelli. E também presente o deputado Mário Mota. Há quórum regimental. Passa a palavra ao deputado Camilo, presidente da CCJ. Antes de entrarmos na ordem do dia, eu quero cumprimentar aqui os alunos da Faculdade Metropolitana de Laje, Uniaself, que estão presentes hoje aqui com a dona Dalila Aparecida Neto Luz, acompanhada do vereador Gustavo Teixeira, do município de Painel. Sejam sempre bem-vindos a essa Casa Legislativa. Muito agradecido pela presença de vocês. Em discussão e votação do projeto de lei 457/2023, de autoria do Governo do Estado, que autoriza a alienação e a cessão, concessão e autorização de uso de imóveis do Poder Executivo na modalidade que menciona e estabelece outras providências. Relatório conjunto das 3 comissões. Cuida desse relatório e voto exarado conforme prévia deliberação dos presidentes da comissão ao projeto de lei 457/2023, submetido a essa Casa Legislativa pelo governador do Estado de Santa Catarina, em tramitação de urgência por meio do chefe do Poder Executivo, que pretende obter autorização legislativa para alienar, ceder, conceder, autorizar o uso de imóveis do Poder Executivo. A matéria foi encaminhada a essa Assembleia Legislativa por meio de mensagem governamental 224 de 2023, juntamente com a exposição dos motivos proveniente da Secretaria de Estado de Administração, que, entre outros elementos, assim fez constar. Considerando que o Estado de Santa Catarina possui desafio de classificar, desembaraçar burocraticamente e alienar cerca de até 3.000 imóveis dominicais de sua propriedade, considerando que 68% desse total de imóveis, cerca de 2.000 imóveis, já estão em estágio avançado de desburocratização e ainda que 62% desse total, ou seja, cerca de 1.200 imóveis já foram efetivamente avaliados, computando hoje a avaliação contábil de aproximadamente 16 bilhões de reais. Considerando que a criação da nova base jurídica, fundos de investimento imobiliários de Santa Catarina, ampliará sobremaneira a possibilidade de gestão e capitalização dos imóveis, dentre os quais fracionamento para utilização eficiente de áreas parcialmente utilizadas,
permuta para potencialização e desenvolvimento de projetos, permuta para participação de projetos e de fundos imobiliários em andamento, desenvolvimento de novos projetos imobiliários, podendo planejar a implantação de novas áreas para a construção de novos setores residenciais, comerciais, shoppings, clínicas, hospitais, universidades, escolas, galpão logístico, armazéns, provendo desenvolvimento social, criação de emprego e avanço no progresso urbano regional. A proposta em tela encontra-se articulada em 9 artigos, cujos principais seguem destacados. O artigo 1º autoriza o Poder Executivo a alienar imóveis dominicais integrantes seu patrimônio, mediante permuta ou destinação deste ou do produto de sua alienação e integração de cotas de fundo de investimentos imobiliários, dispensando autorização legislativa específica, conforme o parágrafo 1º. Artigo 2º, estipula condições para a realização das alienações que trata o artigo 1º. O artigo 3º dispõe que a permuta de imóveis do Estado poderá ser realizada por imóveis edificados ou não, ou por edificações a construir, desdobrando-se em parágrafos que detalham os contratos respectivos. Artigo 4º, indica a destinação do produto oriundo das participações do Estado em cotas do Fundo Imobiliário e de Fundo de Investimento e Participação, por meio de dividendos e de outras formas de remuneração, por detenção de cotas e o resultado da venda de cotas, para a liquidação do déficit previdenciário do regime próprio da Previdência Social do Estado de Santa Catarina e a aquisição de novas cotas junto ao Fundo Imobiliário e Fundo de Investimento e Participação. O artigo 5º autoriza o Poder Executivo a ceder imóveis do Estado a órgãos da administração pública direta e indireta, bem como conceder o uso de imóveis do Estado a associações dos municípios, entidades concessionárias de serviço público, entidades educacionais, culturais ou de fins sociais declaradas de utilidade pública e entidade de serviço autônomo, sem autorização legislativa específica, sendo que a cessão e a concessão do uso dos imóveis pode ser remunerada ou não, de todo o imóvel de parte desse, de forma compartilhada ou exclusiva. Já o artigo 6º dispõe que o Poder Executivo poderá autorizar o uso temporário de imóveis do Estado, em caráter precário, por pessoas naturais e jurídicas de direito público e privado, de forma gratuita ou onerosa, independentemente de licitação ou dispensada autorização legislativa específica. Artigo 7º, preceitua que a norma almejada pode ser aplicada às entidades de administração pública estadual indireta do Poder Executivo, ao Poder Legislativo, ao Poder Judiciário, ao Ministério Público de Santa Catarina, ao Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina e à Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina, no caso de adesão expressa do dirigente máximo de cada entidade, poder ou órgão. E os artigos 8º e 9º estabelece as cláusulas da vigência para a data de publicação pretendida e revoga disposições das leis estaduais 18.320 de 21, 18.234 de 2022, respectivamente. Ao presente PREL foram apresentadas 3 proposições acessórias, sendo a primeira modificativa ao artigo 1º, de autoria do deputado Matheus Cadorim, prevendo a prévia autorização do Poder Legislativo na hipótese de alienação de imóveis integrantes do patrimônio do Estado, e as demais, substitutiva global e supressiva, esta materialmente uma subemenda em face da superveniência Essa materialidade da superemenda em face da emenda superemenda é uma emenda substitutiva global, encaminhadas pelo Governo do Estado por meio de mensagens 473 e 474, almejando as seguintes inovações. 1. A previsão também da alienação por meio de venda. 2. A previsão que os imóveis avaliados em valor inferior a 30 milhões, quando alienados, não necessitarão de autorização legislativa específica. A previsão de que o Poder Executivo encaminhará à LESC, a cada 4 meses, relatório detalhado sobre as atividades e os resultados financeiros dos fundos de investimento imobiliário. 4. Alteração no sentido que o projeto de lei deixa de tratar a cessão de imóveis, permanecendo a matéria a ser regulamentada pelo artigo 9º da Lei 18.320, de 30 de dezembro de 21. 5º,
Há previsão que o imóvel localizado na rua Rui Barbosa, na capital do estado, bairro Agronômica, com área de 10.791,45 metros quadrados, registrado sob o aviso 94830 do primeiro ofício do registro imóvel da comarca da capital, objeto do processo número 0010291, dígito 93, 2013, 824-0023, em tramitação na terceira vara pública da capital, será reintegrada a posse do Estado após 18 meses da data da publicação desta lei, devendo a Procuradoria-Geral do Estado requerer a homologação à autoridade judiciária. E, por fim, o 6. A remoção do dispositivo que previa dispensa de licitação na hipótese de concessão do uso de imóvel para entidades concessionárias de serviço público, bem como aquela que previa a revogação do inciso 10 do artigo 2 da Lei 18.334 de 2023. Esse é o relatório. Passaremos aos votos. Compete à Comissão de Constituição e Justiça, Finanças e Tributação e de Trabalho, Administração e Serviço Público, de forma conjunta, conforme consensuado, o exame do presente projeto de lei, encomendo, quanto aos aspectos legais e constitucionais, orçamentário e financeiro, de interesse público, de acordo com o artigo 144, inciso 1 e 2 do Regimento Interno. Passa ao voto a Comissão de Constituição e Justiça. Cabe a essa comissão analisar a matéria quanto aos aspectos esculpidos nos artigos regimentais desta Assembleia, como a constitucionalidade, legalidade, juridicidade, regimentalidade e técnica legislativa. Inicialmente, no que tange à constitucionalidade, a proposta encontra-se rígida, considerando que foi veiculada por meio de espécie legislativa adequada, estando amparado no dispositivo do artigo 12, concomitante com o artigo 39, inciso 9, ambos da Constituição do Estado de Santa Catarina. Nessa senda, observo que a matéria se harmoniza com a ordem constitucional vigente. De igual modo, anoto que a proposição se alinha ao ordenamento jurídico pátrio, em especial ao disposto no artigo 76 da Lei 14.133, de 1º de abril de 2021. Quanto ao aspecto da regimentalidade e técnica legislativa, igualmente não se detecta defeitos na proposição em exame, exceto pela necessidade de, na redação final, haver adequação da cláusula revogatória. Relativamente às proposições acessórias apresentadas, rejeito a lavra do deputado Mateus Cadorim por desnaturar a propositura e acolho as emendas enviadas do Governo do Estado, quais sejam a emenda substitutiva global e a emenda supressiva. Esta, materialmente, uma subemenda em face da superveniência da emenda substitutiva global, que aperfeiçoa a proposta e amplia o controle desta Casa por meio de envio quadrimestral do relatório. No entanto, eu apresento uma subemenda modificativa para alterar o valor de 30 milhões para 20 milhões de reais nos termos do parágrafo 1º e 2º do artigo 1º da emenda substitutiva global do governador. Frente ao exposto no âmbito dessa Comissão de Justiça, com amparo nos artigos do regimento, eu voto pela admissibilidade e continuidade da tramitação do projeto de lei 457/2023, na forma da emenda substitutiva global, com a emenda supressiva apresentada pelo governador do Estado e com uma emenda apresentada por este relator, uma subemenda modificativa em anexo. Ou seja, o projeto veio do governo dando a liberação da venda dos imóveis. Houve um acordo com o governo, o qual o deputado Marcos Vieira irá melhor elucidar para vocês, colocando uma trava de 30 milhões. Estamos apresentando agora, diminuindo esse valor de 30 para 20 milhões de reais para ter autorização legislativa. Esse é meu voto. Passo a palavra para o deputado Marco Vieira apresentar seu voto junto à Comissão de Finanças e Tributação. Senhora deputada, senhores deputados, segue o voto da Comissão de Finanças e Tributação. Da análise da matéria sob o aspecto orçamentário e financeiro, tem-se que a autorização pela alienação dos imóveis não impacta as leis orçamentárias até que efetivamente haja a efetiva alteração. Todavia, quando ocorrer, será observado impacto positivo no orçamento da Seguridade Social, uma vez que o resultado das alienações será destinado a minimizar o déficit financeiro da Previdência Social. Assim sendo, não se vislumbram óbices financeiros
e orçamentários para regular a tramitação do presente projeto de lei em referência. Relativamente às proposições acessórias apresentadas, acompanho o entendimento da Comissão de Constituição e Justiça em relação pela rejeição da emenda da Lavra do deputado Matheus Gadorim e pelo acolhimento das emendas do governador do Estado, bem como da subemenda modificativa em anexo. Ante o exposto, no âmbito da Comissão de Finanças e Tributação, com fulcro nos regimentais dos artigos 73, inciso 2º e 144, inciso 2º, é o voto pela aprovação do projeto de lei 457 de 2023, na forma das emendas de autoria do governador do Estado, com a subemenda modificativa anexada, todas aprovadas pela Comissão de Constituição e Justiça. Senhores deputados, em síntese, trata-se, pois, o projeto de lei chegou nesta casa muito amplo, com muita abertura, mas em razão de negociação com o secretário de Estado da Casa Civil, nós demos uma enxugada no projeto de lei. Vou tratar primeiro quanto à cessão de uso. O governo do Estado poderia, por decreto, autorizar a cessão de uso para todos os poderes constituídos em Santa Catarina, seja governo federal, o governo municipal, inclusive concessionárias de cooperativas, enfim. Então, nós restringimos de que as cessões de uso seja de um ente estadual para outro ente estadual. Quando da necessidade de se fazer a cessão de uso para um ente municipal ou um ente federal, tem que ter autorização legislativa. Mas fica a possibilidade da cessão de uso para entidades como a PAI, a Rede Feminina de Combate ao Câncer e hospitais filantrópicos. Tudo, evidentemente, dentro também de um limite. No que tange a alienação dos imóveis, que também veio sem qualquer limite. Num primeiro momento, houve um acordo para botar a trava de 30 milhões, acima de 30 milhões com autorização, mas esse acordo não se conseguiu fechar com os 40 deputados, houve deputados que não concordaram com isso, mas nós entramos em contato com o presidente, e o presidente pediu que conversasse com o secretário da Fazenda e com o secretário Marcelo, e nós acordamos, junto com o deputado Ivan e o deputado Camilo, baixar para 20 milhões, que entendo ser um valor razoável. Então, abaixo de 20 milhões, o governo do Estado pode fazer a alienação. Acima de 20 milhões tem que ter autorização legislativa. E mais ainda, o fruto de toda alienação, o que render recurso, será aplicado no fundo previdenciário. Toda venda será aplicada no fundo previdenciário. Não pode entrar no Caixa Geral do Estado. Todo ele vai para o fundo. Também no projeto original não constava essa situação, mas nós a colocamos e o governo concordou de que toda venda, tudo aquilo que entrar em pecúnia, vai para o fundo previdenciário. Então, não tenho dúvida nenhuma de que o voto na Comissão de Finanças é pela aprovação da matéria. Senhores deputados, membros da Comissão de Administração e Trabalho e Serviço Público, faço a leitura do voto do relatório ao projeto de lei 457 de 2023. Acolho as argumentações do deputado Marcos Vieira e apresento o relatório pela aprovação da matéria na forma da emenda substitutiva modificativa em anexo, conforme relatado pelo presidente da Comissão de Finanças, deputado Marco Vieira. É o voto. Apresentados os votos, vamos fazer a votação por comissão. Eu coloco em discussão o voto apresentado junto à Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, com a palavra, deputado Pepe Colasso. Presidente, só para falar um pouquinho sobre a nossa comissão, que é a comissão que dá o parecer na questão legal e constitucional, eu faço uma indagação aqui, receoso de que esse projeto no futuro possa ter alguma ação, alguma DI, né, como alguns outros estados já tiveram. Eu não sei se o Estado está seguro quando apresenta um projeto desse, porque a nossa Constituição do Estado, ela exemplifica muito claramente no artigo 39 que cabe à Assembleia Legislativa, com a sanção do governador, dispor sobre todas as matérias de competência do Estado, especialmente sobre aquisição, administração, alienação, arrendamento e cessão de bens de imóvel. Nós estamos fazendo um projeto de lei, não estamos fazendo uma PEC. E também algumas ADIs que já existem
pelo Brasil afora, em alguns estados, com pareceres muito claros do STJ, proibindo essa relação de venda de imóveis diretamente do governo do estado, sem o parecer específico das suas respectivas assembleias, né? Como é um caso aqui, já de Mato Grosso do Sul, que também tem parecer, de outros estados pelo Brasil. Então, eu gostaria de fazer essa indagação à liderança do governo para ver se tem essa segurança do que está sendo feito na questão constitucional, para que depois isso não vire lá na frente até uma ação de improbidade administrativa contra o governo do estado. Bem colocado, o deputado PP Colasso. Continua em discussão com o deputado Fabiano da Luz. Presidente, eu sou colegas deputados, eu acho que nós estamos dando aqui um cheque em branco para o governo do estado, tirando toda a prerrogativa do parlamento catarinense, que é de analisar todas as vendas, alienações, as parcerias com entidades ou com outras esferas políticas. Acredito que nós estamos abrindo um precedente para que nos municípios se faça a mesma coisa com as câmaras de vereadores, ou seja, se despreze as câmaras de vereador, e o município faça o que ele quiser com seus imóveis. Nós sabemos que em muitos municípios pequenos os imóveis não chegam a 20 milhões. Em muitos imóveis maiores o governo pode abrir ele, dividir, e aí consegue fazer abaixo de 20 milhões as alienações. Acredito eu que seria prudente fazermos diligência aos outros órgãos jurídicos, Tribunal de Contas, Ministério Público, Tribunal de Justiça, para que se manifeste. A desculpa de que é para corrigir o déficit previdenciário é uma desculpa boa. Se isso vai ou não vai acontecer na prática também é outra história, nós sabemos que vai lá para um caixa, mas eu me preocupa muito com a forma como está se fazendo, que nós estamos praticamente desprezando o poder fiscalizativo da Assembleia Legislativa e deixando o governo do estado fazer o que ele quiser. Isso pode sim abrir a prerrogativa do que o PP fala, de que lá na frente pode se responder muitas ações judiciais por isso. Então, vejo que não é um projeto que deva ser aprovado dessa forma, em 3 comissões de uma hora para outra e já à tarde ir para o plenário. Esse é um projeto que merece um debate maior, com mais cautela e com mais responsabilidade, presidente. Se tiver que votar hoje, eu vou votar contra, por não achar justo simplesmente dar uma carta aberta para o governo do estado, sem que a Assembleia participe ou fiscalize e faça a sua parte. Continua em discussão. Senhor presidente, Deputado Volney. me preocupa bastante a forma como proposta. Tenho que dizer que é bem-vindo um projeto deste. Temos muitos imóveis em Santa Catarina que podem contribuir para investimentos no nosso estado, mudando para melhor a vida dos nossos catarinenses. Mas, bem como falou o deputado PP Colasso, tem a questão ali na frente de ações de inconstitucionalidade. A lei federal, ela prevê que a Assembleia Legislativa tem que autorizar isso. Então, eu acredito que o fundo de investimento imobiliário, ele é necessário, nós autorizarmos esse fundo, o governo do estado terá essa ferramenta na mão autorizada por lei, mas as negociações, eu penso que poderia sim o governo ter uma equipe para promover os negócios e quando, tendo aí já um pacote de negócios alinhados, encaminhar para a Assembleia Legislativa e buscar a nossa aprovação. Sendo assim, a equipe de governo continua promovendo os novos negócios, alinhando outro bloco, 10 imóveis, 15 imóveis, 20 imóveis, alinhou um bloco de negócio, alinhou, está bem encaminhado, está. Assembleia Legislativa de novo. E aí sim, aí projetos que tem que tramitar talvez com urgência, pelo fato de quando você encontrou alguém interessado no imóvel, ele não vai ficar ali embaçado por muito tempo, ele precisa de decisões. E aí nós avaliarmos isso e decidir com brevidade. O fundo, bem-vindo. A forma de fazer com que as vendas sejam feitas sem a nossa autorização, eu penso que, como, mais uma vez, PP Colasso, com toda razão,
nós vamos ter aí talvez inúmeras ações de inconstitucionalidade, judicializados, e vamos ter aí talvez um grande problema pela frente. Então eu penso que para a equipe de governo rever essa questão das negociações. Quando alinhado, né, um bloco de vários imóveis estão alinhados através de uma equipe que buscou proporcionar essas aproximações de governo querendo negociar e alguém querendo comprar, adquirir, encaminhe esse projeto, esse processo para cá e autoriza em bloco. Vamos analisar 10 imóveis, 15 imóveis. Outra preocupação é os 20 milhões. Terrenos de 20 milhões é nos grandes centros. Aí vai lá, se busca um fracionamento, ele baixa para 20, enfim. Hoje nós temos um governo que acredito e tenho aqui convicção que está muito bem intencionado. Eu não sei do outro governo, quem estará pela frente. Nós estamos aqui autorizando uma coisa, uma lei aqui que autoriza, não ou esse governo, governos para frente. Então, sei lá, eu penso que isso deveria ser conversado um pouco mais antes de nós colocarmos esse projeto em validação aqui nesta casa. Senhor presidente, eu faço uma questão de ordem. Deputado Camilo, nós poderíamos fazer a discussão das comissões conjuntas, para todos os deputados puderem participar, independente, fazerem parte da comissão do CCJ, Finanças e Administração, e depois a gente faz a votação em separado. Eu sugiro o caminhamento de vocês. De acordo, da minha Então, parte. já faço a inscrição. Deputada Luciana Carminati, então. Posso? Bom, senhores deputados, desculpa, deputado Carminati, mas eu já fiz a inscrição para poder manifestar. O que acontece? É óbvio que o Estado de Santa Catarina, a Assembleia Legislativa, tem que dar autorização para o Estado vender os seus imóveis, negociar. O 7, deixa eu ver aqui, o inciso 9º do artigo 39 estabelece que a aquisição, administração, alienação, arrecadação e associação de bens depende da autorização legislativa do Estado. Então, isso é bem claro na nossa Constituição. É isso que o deputado Pepe Colasso colocou, e as decisões que ele trouxe também são nesse sentido. Isso quer dizer que o Estado não pode negociar sem autorização da Assembleia. Isso está pacificado. O que o Estado está fazendo? O Estado está pedindo autorização da Assembleia. O Estado está fazendo justamente isso. Ele está pedindo autorização da Assembleia para vender imóveis abaixo de 20 milhões de reais sem passar por aqui. E os senhores imaginam, o Estado não tem noção exata de quantos imóveis vai vender. Mas a expectativa é que nós temos mais de 1.500 imóveis para serem comercializados. Se nós tivermos que discutir aqui 1.500 imóveis que o Estado vai negociar, nós vamos trancar a pauta do Parlamento. Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos simplificando as ações e estabelecendo um limite. Nós estamos dando autorização até 20 milhões. O que passar de 20 milhões vai vir para cá, para a deliberação do Parlamento. E a preocupação é tamanha nossa que nós diminuímos 10 milhões, num conjunto, numa conversa, para de 30, que o governo queria, para 20. Então, não há preocupação com relação à inconstitucionalidade justamente por isso, porque nós estamos dando autorização. A autorização está sendo dada para o governo negociar. E é isso que estabelece a nossa Constituição, a autorização. A autorização será dada a partir da hora que o plenário aprovar a proposta em contento. Então, faço essa observação para dizer que não há nenhuma preocupação da nossa comissão, no sentido que haja alguma inconstitucionalidade nessa matéria. Obrigado. Deputada Luciana. Quero cumprimentá-los, presidentes e deputados, todos que acompanham esta reunião. Eu quero partir justamente da justificativa do deputado Ivan Nats. É verdade. Vejam a gravidade do que nós estamos votando. O deputado acabou de confirmar, acabou de dizer que, se nós estamos votando aqui pela autorização de 3.400 imóveis, já estamos dando um cheque em branco para o governo, com lei autorizativa. Agora eu pergunto aos nobres colegas deputados, Vossas Excelências sabem me dizer quantos são de 20 milhões? Onde estão esses imóveis de 20 milhões? O que eles atendem? Qual é a importância que tem desses imóveis?
Quantos são de 15? Quantos são de 40? Divididos em 20? Quantos são de 2? Quanto é de 1? Quanto é de 3? Nós não temos nenhuma informação. Então, o que nós estamos fazendo aqui é deputados eleitos que abrem mão da sua responsabilidade e atribuição regimental de legislar sobre essa matéria. Quando a gente olha lá atrás, nos idos do governo Luiz Henrique, nós fizemos muito isso aqui naquela época. No entanto, não era pacotaço. Cada imóvel vinha para cá e cada imóvel tinha que ser analisado na sua finalidade, no seu valor venal e assim por diante. Imóvel por imóvel. Bom, é muito imóvel, 1.500? Quem sabe nós, deputados, trabalhemos mais, então, para a gente atender a esta demanda que vem do Executivo. Não me parece que tem alguma coisa parada aqui nas gavetas. O que me parece é que essa matéria entrou em novembro do ano passado, 6 meses na CCJ, em regime de urgência. Agora vem um acordo de 3 comissões para a gente pautar, sem que os deputados possam exercer a sua função em cada comissão. Eu sou da Comissão de Finanças e Tributação. Cabe a mim saber o impacto financeiro, orçamentário, e cabe a mim julgar sobre isso na Comissão de Finanças e Tributação. Não é a constitucionalidade, se vai ter a DIN ou não, isso cabe à CCJ. A mim cabe aqui a análise do impacto financeiro e o que isso cabe do ponto de vista do Estado. Nós estamos votando algo aqui em relação a imóveis que nós não sabemos quais são os tamanhos e valores. Eu acho um absurdo isso, nós abrirmos mão da nossa prerrogativa constitucional. E por que tem que ser hoje a votação? Essa é a minha pergunta. Por quê? Por que tem que ser pautado hoje, em 3 comissões, e já tem que ir para o plenário hoje à tarde? Se teve acordo, eu quero saber que acordo é esse. O que foi discutido nesse acordo? Porque não me parece que uma matéria que tem um impacto financeiro tão grande deva ser votado de forma tão aligerada. O meu voto, se não for respeitado as prerrogativas que cabem aos deputados, pedido de vista, diligenciamento, para a gente esclarecer todos esses pontos, o meu voto, assim como o do Fabiano, nosso voto é contrário à matéria. Obrigado, presidente. Com a palavra, deputado José Milton Schaefer. Deputado Camilo, cumprimentar todos os colegas deputados, um cumprimento especial ao deputado Tiago, que está retornando a essa casa aí, com toda a saúde restabelecida. Eu concordo com a deputada Luciana no tocante à questão da discussão e da tramitação do projeto. A maneira com que as 3 comissões, deputado Ivanaty, se reúnem para debater de maneira rápida, realmente impede um debate e uma avaliação mais qualitativa dessa matéria, que é muito importante. Por outro lado, eu entendo de que nós estamos vivendo um momento de desburocratização dos processos públicos. Foi assim, está sendo assim com as transferências voluntárias, onde eliminamos o convênio e aceleramos as ações para a população. E o que o governo está propondo aqui é uma maneira desburocratizada de poder colocar esse ativo do governo, que é da sociedade catarinense, num fundo para capitalizar a nossa previdência. Todos nós aqui, deputados e deputadas, sabemos que a Previdência de Santa Catarina é um grande problema desse Estado, da administração pública, pelo elevado déficit que ele tem, próximo a 6 bilhões de reais por ano. Ou seja, se o governo do Estado tiver mal das finanças, não vai conseguir pagar os seus aposentados. E o que o governador Jorginho Melo está propondo aqui é se desfazer de imóveis, alguns deles que estão abandonados aí pelo Estado, e às vezes até aqui na capital, para colocar isso
a favor da previdência, do Fundo de Previdência do Estado. Então, eu vejo como muito positivo, em dois aspectos, esse projeto. A destinação do recurso, que nós estamos aprovando aqui, e também a desburocratização, para que possam haver negociações mais céleres. Senão, o mandato passa rápido. Boa parte dos deputados que estão aqui já passaram por uma prefeitura. Quando a gente termina de vencer a eleição, quando levanta a cabeça, deputado Volney, já está terminando o mandato. Então, o que nós temos fazendo aqui é tornar menos burocrático o processo de venda, limitando um valor e garantindo com que os recursos desse projeto sejam aplicados em diminuir o déficit da previdência do funcionalismo público estadual. A gente tem que cuidar aqui também em votar outras matérias que aumente esse déficit. Então, o que o governo está fazendo, nesse aspecto, entendo que é um projeto muito positivo e eu vou votar favorável, porque nós temos que diminuir o déficit e também a questão burocrática na venda e transferência de imóveis do Estado. Continue a discussão com a palavra, deputado Fernando Krellig. Então, só deixando claro algumas falas aqui, é nítido o incômodo de alguns parlamentares com o atropelo desse projeto. Vamos ser muito sinceros. Ele fica parado um tempo numa comissão, depois as prerrogativas das outras comissões a gente faz em caráter de urgência uma reunião em conjunto e atropela. Vamos atropelar e vamos tocar. É um projeto importante para o Estado. O fundo, sou totalmente favorável, só que o formato, digamos hoje que tem um terreno de 60 milhões de reais no Estado. Vai ser mais cômodo o Estado desmembrar esse terreno em 3 terrenos de 20 milhões do que mandar aqui para o Parlamento. Ficou cômodo. E daqui a pouco, se a moda pega, as nossas funções parlamentares, legislativas, fiscalizatórias, elas vão começar a ficar inócuas. Já pensou agora eu até vou dar uma ideia para o governo aqui, todo o financiamento que for feito, faça um genérico também e não precisa mais aprovar aqui pelo Parlamento, porque a gente já aprova de forma genérica. Então, gente, vamos ficar muito atento. Acho que as prerrogativas parlamentares, como deputado estadual, não posso ser contra minhas prerrogativas. As prerrogativas parlamentares precisam ser colocadas em prática. Concordo com o deputado Zé Milton, a questão burocrática, mas a gente não pode perder a nossa função fiscalizatória e a nossa função como parlamentar. Parabéns pelas palavras, deputado Fernando. Passa a palavra para o deputado Gessé e, em seguida, Sorato. Obrigado, presidente. Aqui só algumas observações que eu fiz. Eu acho que com relação a como o pessoal reclamando sobre atropelamento, mas isso é regimental, né? No mandato passado muito se fez isso e os mesmos que hoje estão reclamando não reclamaram no passado. Então, vamos padronizar. Ou vamos fazer ou não vamos fazer, porque sempre quando convém, aí é válido o atropelamento. Então, a gente tem que padronizar, ou é a favor ou é contra, em todas as circunstâncias. Com relação à autorização, a Assembleia tem que autorizar. E a partir da hora que nós autorizarmos aqui, eu acho que deveria ser 30 milhões, como na primeira situação que foi um acordo entre o governo e a Casa, nós estamos autorizando que o governo faça. E nós não estamos tirando a nossa prerrogativa de investigar, de fiscalizar, porque a gente pode fazer isso também durante o processo que o governo está fazendo, seja na permuta ou na venda. Você pode ir lá fiscalizar aquela situação durante o percurso da negociação. Tu não tem que ficar aqui de braços cruzados esperando as pautas chegarem na LESC. Você pode ir atrás de trabalho também. Não precisa estar aqui e fiscalizar só quando ela entra aqui. Tu fiscaliza depois também o governo enquanto está fazendo a tramitação. E, além do mais, tem Tribunal de Contas, tem Ministério Público que também vai estar lá fiscalizando, né, que você pode denunciar caso o governo fizer alguma coisa errada ou achar que o imóvel está sendo vendido abaixo do que deveria, você vai lá fiscalizar, você não vai perder sua autonomia de fazer isso. Tá? E o que muda a gente deixar aqui por 30 milhões, 20 milhões ou passar pela LESC? A gente, definindo aqui se é 20 ou 30, só vai mudar que vai vir um projeto para cá, tem deputado que vai ser contra só por ser contra, vai ser feito, dependendo do tamanho do projeto, vai dificultar para o governo do Estado passar aqui, aí vai ter que liberar a emenda. A gente sabe como é que funciona uma casa política, e tudo bem. Eu acho que tudo faz parte, tudo é válido. Mas eu acho que quem perde é Santa Catarina. Se nós temos um governo do Estado que está propondo aqui
uma ideia de pegar imóveis que hoje estão lá parados, né, não servem para nada, para fazer renda, para um déficit previdenciário, para fazer imóveis que venham a ser utilizados pelo governo ou pelo cidadão, enfim, pelo Estado, que hoje está parado de formar construir coisas que venham a ser úteis. Por que não vamos deixar, né, autorizar e daqui fiscalizar as ações do governo? Por isso, sou extremamente a favor da desburocratização. Acho que passar por aqui é só mais um motivo para travar, para dificultar, para demorar, para que as coisas boas para Santa Catarina aconteçam. Obrigado, Gessé. Agora, com a palavra, o deputado Sterner Sorato. Senhor presidente das comissões, eu gostaria só de colocar que esse projeto é um projeto que já aportou nessa casa o ano passado, e nós tivemos um acordo, considerando que talvez 3 meses de tramitação seria pouco, precisaria de mais tempo, e nós todos fizemos um acordo, então, para que ele não fosse votado no final do ano, e que ele voltasse a ser analisado e votado no início desse ano de 2024. Nós já estamos chegando ao meio do ano. Esse é um projeto de suma importância para salvar, como bem disse aqui o deputado Zé Milton, para que a gente possa colocar dinheiro num déficit, num problema que nós viemos enfrentando com a Previdência, em razão de que, infelizmente, não foi colocado essa prioridade nos governos anteriores. E se a gente jogar mais uma vez para frente esse projeto, nós vamos estar prejudicando não o governo, mas sim milhares de aposentados do estado de Santa Catarina. Com relação ao problema de fracionamento do imóvel, acredito que a gente facilmente resolve isso aqui, colocando uma emenda propondo que, quando houver imóveis contíguos, um do lado do outro, deverá ser considerado, para efeitos de valor do imóvel, a reunião de todos os imóveis. Isso a gente resolve o problema e não vai ter ninguém no governo fracionando imóvel para tentar burlar a lei. Isso é perfeitamente viável e muito fácil de colocar. Então, gostaria que todos os deputados tivessem essa sensibilidade. Não é um projeto que aportou ontem no governo, nós estamos discutindo isso desde o ano passado e é de suma importância para a previdência do Estado de Santa Catarina, dos aposentados do Estado de Santa Catarina, para que eles continuem recebendo e a gente possa estancar essa hemorragia. E também lembrando que, junto com esse projeto, nós temos a possibilidade ali que o Estado venha a regularizar concessões que foram feitas para as APAES, para hospitais, e outras entidades que hoje estão impedidas de receber uma emenda de um deputado porque o imóvel que está lá chovendo dentro não pode receber uma emenda parlamentar porque não está regularmente concedido para a entidade. Então, além de todo o problema da Previdência Social, nós temos ainda essa questão de regularizar inúmeras sessões que foram feitas no passado de boca, verbalmente, e agora a gente tem a oportunidade de legalizar. Era isso, senhores presidentes. Obrigado, deputado Sterner. Muito importante as suas considerações, eu acho que tem que ser acatada, e passa a palavra ao deputado Pepe Colasso. Novamente, presidente Camilo, senhores presidentes e deputados, eu acho que a questão do mérito ela é válida ser colocado, né, como o deputado Sorato colocou aqui. Eu defendo muito a desburocratização da máquina, né, do governo. Acho que se der celeridade para a gente suprir essas demandas que o Estado de Santa Catarina precisa hoje, isso é saudável e salutar. Eu não tenho dúvida alguma quanto a isso. Eu vou repetir aquilo que eu falei anteriormente. A minha preocupação que eu tenho é quanto à segurança jurídica que nós estamos fazendo aqui. Não é contra o mérito da questão que nós estamos debatendo, mas quanto à questão jurídica. O deputado Vanates, numa discussão aqui com a deputada Luciane, falou que justamente nós estamos fazendo dando a aprovação, para que o governo possa ter essa carta branca e fazer como ele bem entende essas vendas que eles têm que fazer. Isso é que me preocupa. Eu não tenho a segurança quanto alguns deputados aqui estão tendo. Por exemplo, eu comecei a ler aqui algumas jurisprudências, algumas ADIs que rolaram pelo Brasil aí nos últimos anos. Uma delas aqui, proferida pelo ministro Maurício Correia, que foi o
o relator da DI 6596, ele coloca muito claro aqui, ó, a medida provisória 6490, convertida na Lei 215/90, que autoriza o chefe do Poder Executivo a doar qualquer bens do Estado, móveis ou imóveis, sem especificá-los, ofende os princípios constitucionais sensíveis. Outra, com efeito, a competência outorgada ao governador, por meio de norma genérica, votada pela Assembleia Legislativa, de modo genérica, votado pela Assembleia Legislativa, que é o que nós estamos fazendo hoje, constitui forma de violação ao princípio da separação dos poderes. Ou seja, tem muitas jurisprudências, muitos pareceres pelo Brasil que criam um clima de instabilidade na votação de hoje, né? Eu gostaria, pelo menos esse é o meu pensamento, que nós pudéssemos amadurecer um pouco mais, juntamente com o Tribunal de Contas, com o Tribunal de Justiça, com alguns órgãos que possam dar uma segurança. Veja bem, eu não sou contra o projeto, não sou contra o projeto. Acho que o projeto é salutar. Agora, nós teríamos que ter um parecer mais claro de órgãos competentes para que a gente pudesse ter mais segurança na votação que a gente está fazendo. Senhor presidente. Com a palavra, deputado Volney. Só para contribuir, deixar bem claro. O Fundo de Investimento Imobiliário, bem-vindo. Ótimo, é um produto que o governo precisa, necessário, para movimentar a nossa economia, movimentar esse produto que são os nossos imóveis, que dinheiro faz dinheiro. Isso é verdadeiro. Agora, a minha insegurança quanto a isso, dentro da CCJ, é a questão da constitucionalidade, que eu acredito que vamos ter problemas mais lá na frente. Então, a minha sugestão, que continue o projeto em andamento, Fundo de Investimento Imobiliário, tendo constitucionalidade, que o governo tenha uma equipe dele para fazer as tratativas, os alinhamentos dos negócios, e assim que tiver, lógico, não precisa ser em lote, mas assim que temos aí 10 imóveis já, com as tratativas bem avançadas, alinhadas, encaminhe para essa casa um projeto de lei com os imóveis aglutinados nesse projeto. Um a um, é lógico, vamos discutir um a um, mas encaminhe a proposta de vários imóveis para cá. E que, de maneira célere, assim como essa casa sempre tem feito, quando de um projeto importante, trabalhamos com celeridade, com responsabilidade e autorizamos o mais rápido possível o governo a dar continuidade nessa negociação, mas de uma forma muito segura, não colocando o governo, muitas vezes, numa situação complicada juridicamente, e nem nós aqui, perdendo aqui, como bem falado, né, a nossa prerrogativa aqui de decisão. Então, nesta linha, lote, remessa, sei lá, nesse sentido, o governo tem uma equipe para buscar esses alinhamentos. Da mesma forma, vai ter que ter alguém para buscar esses alinhamentos, essas pré-tratativas, para depois se transformar em negócio. E quando o negócio está alinhado, encaminha para essa casa e busca autorização de uma forma assim, em lote. Não precisamos tratar imóvel por imóvel, vamos discutir, tem 30 imóveis encaminhados para essa casa. Vamos analisar um a um, tudo bem, mas vamos autorizar em lote. Esses já foram. O governo já faz os negócios. Que um ou outro pode o negócio não se concretizar, mas já está autorizado. Então era isso, senhor presidente. Obrigado, deputado Volney. Continue em discussão. Com a palavra, deputado Gessé Lopes. Obrigado, presidente. Eu acho que algumas observações ainda. Primeiramente, eu acho que o projeto ele não é genérico, né, tendo em vista que nós temos aqui duas razões pelo qual pode ser negociado um terreno ou o imóvel, para o fundo previdenciário ou para fazer permuta. Então está decidido, está definido, não é genérico. Está decidido, definido quais são os fins que o dinheiro, né, que os recursos podem ser utilizados. E, juridicamente, acredito que a partir da hora que a gente está autorizando o governo do Estado a fazer esse trabalho com os valores abaixo de 20 milhões, ele está se responsabilizando por tudo que acontecer dali para frente. Não vai respingar na Assembleia Legislativa. Basta nós também estar fazendo, como eu falei, a fiscalização no decorrer do processo. E, digamos que venha passar para cá, ou que vem passar para cá, aqui pela LESC, seja imóveis, se o projeto for aprovado acima de 20 milhões, ou se baixar, enfim, tudo que vier para cá, o que nós vamos analisar?
somente se o imóvel que vale 1 milhão está sendo vendido por 1 milhão, porque já está definido quais os fundos, quais os fins que esse dinheiro tem que ter. A gente só vai poder analisar assim, mas esse terreno aqui vale 1 milhão, está sendo vendido por 900 mil. E isso tudo é muito genérico, porque às vezes o que vale não é o que o mercado está dando de oportunidade. Então, tudo isso aí é para levar uma discussão que não vai levar a nada, ou que vai passar por aqui, vai demorar, vai passar por aqui, vai demorar a tramitação para no final ser aprovado. E só o que aconteceu foi demorar e atrasar um projeto que é para benefício do cidadão, que se vai para fundo previdenciado, cada mês que esse dinheiro deixou de estar lá no fundo rendendo para a Previdência, é um dinheiro que o Estado perdeu, que os aposentados perderam. Então, se ficar aqui um projeto de um terreno que vale 50 milhões, ou um imóvel, e a cada mês que esses 50 milhões não está lá no fundo previdenciário rendendo, no fundo de investimento, é dinheiro a menos para o Estado, é dinheiro a menos para o fundo previdenciário e para os aposentados. Continue a discussão, com a palavra deputado Fabiano da Luz e, por fim, Tiago Zilli. Presidente, nós estávamos aqui conversando com alguns deputados, eu quero corroborar com o que diz o deputado Volney Weber. Informação do Juliano aqui, que é o nosso economista, o governador Luiz Henrique foi o que mais alienou e vendeu imóveis. E todos passaram por essa casa e nenhum ficou enrolado. Nós aqui, no final do ano passado, quantos imóveis nós autorizamos no final do ano o governo alienar ou vender? E aí é o que diz o deputado Volney. Nós podemos fazer uma alteração nesse projeto para que o governo, a cada trimestre, bimestre, mande para cá a relação dos imóveis que ele vai alienar, que ele vai vender. E nenhum projeto desses vai ficar parado aqui na casa. Nenhum ficou e nenhum vai ficar. Então, a nossa sugestão aqui, conversando com o deputado Pepe Colasso, deputado Sérgio Guimarães, é de nós pedirmos uma vista coletiva, ou fazermos uma diligência aos órgãos competentes, ou fazermos uma emenda corrigindo um pouco a forma como esse projeto está, para que ele continue passando pela Assembleia e não seja simplesmente uma carta em branco. Com a palavra, deputado Tiago Zilli. Senhor presidente, os deputados, confesso que estou voltando hoje e não me dediquei ao assunto, mas ouvindo aqui o deputado Fabiano, a deputada Luciane Carminati, me surgiu uma dúvida. Se antes era feito, alguém pode nos explicar qual era o tempo, o que tinha burocracia, qual a dificuldade que existia? Por exemplo, o deputado Marcos Vieira, que é das finanças e tem conhecimento, como está hoje a lei? Isso tranca essa venda? Pelo que se vê aqui, era feito isso em outros governos, né? Qual é o problema que existia que esse projeto vai resolver liberando tudo? Deputado Tiago Zilli, seja bem-vindo. Todos nós estávamos rezando por Vossa Excelência que se recuperasse o mais rapidamente possível, e pelo que estamos vendo, Vossa Excelência está bem melhor, né? Que seja assim. Vamos lá. Na verdade, é uma competência da Assembleia Legislativa de legislar sobre a alienação dos imóveis, né? Na compra, na venda, qualquer outro tipo de alienação, bem como cessão de uso. O que está se fazendo por esse projeto é delegando uma competência ao Poder Executivo. Da mesma forma como se delega quando da tramitação de muitos projetos de lei, em que o Poder Executivo manda para cá o projeto para mudar a estrutura organizacional do Estado, né? Vossa Excelência observam que em cada projeto de lei em que o governo manda para cá, tratando da modificação da estrutura, um dos artigos diz o seguinte: fica o Poder Executivo autorizado a fazer as adequações orçamentárias e também do PPA. Então, nós delegamos ao Poder Executivo para fazer essas adequações, né? O que não ocorreu é quando da emissão de medida provisória que mexe com a estrutura do Estado. Porque se a competência da Assembleia, não pode o Poder Executivo se autodelegar a executar. Então, nas medidas provisórias que tem essa autodelegação, esta Casa tem feito a devida correção. Faz uma emenda e, num tempo específico, ele manda para cá um projeto de lei para regularizar. Então, na questão dos imóveis, tá, esta Casa, se aprovado o projeto, está delegando poderes ao Poder Executivo para poder tratar da questão. Diferentemente da lei aprovada do Governo Federal, diferentemente da lei aprovada de outros estados, tá? Então, aqui é um modelo que o governo está tentando adotar,
e que, se essa casa aprovar, ele vai ficar autorizado a fazer a alienação de imóveis até 30 milhões de reais, né? Mas o deputado Sorato deu uma sugestão que é realmente de imóveis contíguos, talvez com matrículas separadas, de se agrupar e fazer uma venda única. A ideia é boa, não havia se pensado nesse sentido. Então, é exatamente isso. Perfeito? Deputado Gessé. Só para finalizar a minha participação. Nós estamos aqui, deputados, enaltecendo a época em que o ex-governador Luiz Henrique fazia o mesmo trabalho, só lembrando que naquela oportunidade o dinheiro ia para a Fonte 100. Né? Então, os deputados da época nem sabiam que fim teve o valor dos imóveis vendidos. Aqui no projeto do governo ele está decidindo e dizendo, vai para fundo de investimento para a Previdência e vai para a permuta. Vocês vão poder fiscalizar do início ao fim, da onde esse dinheiro saiu, para onde foi. Então, é muito mais viável, muito melhor. Por isso, a gente pode estar aqui tranquilamente liberando para que ele possa para facilitar e desburocratizar esse projeto, que naquela ocasião não era um projeto, ele mandava para cá porque qualquer governador pode mandar para cá. Agora, isso aqui é um projeto que ele pensa em fazer de forma com bastante astúcia nisso, né, investindo nisso, porque é um retorno que pode dar para a Previdência, que é um retorno que pode dar através de permutas para usar imóveis que estão parados, né, para usar para alguma coisa, para outros fins de construção e imóveis. Então, a gente vai poder fiscalizar o governo, desde o início da negociação até o final do investimento desse dinheiro. Ao contrário do que era na época do Luiz Henrique, o dinheiro ia para a Fonte 100, depois nem se sabia para o que foi usado esse dinheiro. Continua em discussão, não havendo quem mais queira discutir, vamos colocar em votação. Questão de ordem, né? A palavra PP. Acho que foi pedido aqui pelo deputado Fabiano, pedido de diligências, deputado Camilo. Eu sei que o governo tem celeridade quanto a isso. Nós não queremos aqui, o intuito não é de procrastinar, né, toda essa discussão que nós estamos fazendo hoje, até porque ele é um projeto que já está há um longo tempo na casa. Mas talvez a proposta seria a gente fazer uma vista coletiva para ter uma segurança jurídica daquilo que a gente está votando. O deputado Gessé aqui colocou uma questão que eu achei interessante, né, que nós estamos aprovando, sim, algumas prerrogativas que o governo tem que obedecer. Talvez isso seja, sim, um motivo para que ele seja legal, mas eu ainda tenho dúvidas da legalidade. Eu ainda permaneço com dúvidas e queria ter uma segurança jurídica maior. Talvez fazer um pedido de vistas para uma semana, presidentes, para que a gente possa, nessa semana, trabalhar essas questões de costurar, por exemplo, a emenda que o deputado Sorato aqui propôs, que é uma emenda muito bem colocada, as questões jurídicas, a gente tem uma segurança naquilo que a gente está fazendo nesse parlamento. A deputada Luciane falou aqui, quando era vereadora em Chapecó, votou algo parecido, que ela respondeu um processo quanto a isso. Em Tubarão eu não era vereador, acho que foi na legislatura de 2000, aconteceu também algo parecido, que os 15 vereadores responderam o processo ao longo de 10 anos. E é essa preocupação que nós temos. Então, talvez um pedido de vistas para que a gente possa combinar com a casa, não procrastinando isso, que desse celeridade, marcasse para a semana que vem, ou já com uma data definida, mas que a gente pudesse pautar algumas questões que foram discutidas na manhã de hoje. Senhores, presidente. Posso falar? Senhores, não, eu só queria me inscrever. Não entendi. Só queria me inscrever. Já tem que matar essa charada de uma vez, Ivan. Não, tudo bem. Vamos lá. Só que, senhores, eu queria sugerir o seguinte, deputados. O projeto é muito simples. O projeto é muito simples. Nós estamos autorizando a venda, alienação, doação, empréstimo de imóveis que forem inferiores a 20 milhões de reais. É de uma simplicidade que dispensa pedido de vista. É de uma simplicidade que dispensa. É simples. O projeto é só esse. Então, que vistas nós vamos ter desse projeto? Para discutir o quê? Então, os deputados podem votar, têm liberdade para votar, mas o pedido de vista, com todo respeito, deputado PP, todo respeito, além de nós temos aqui informação de que não é regimental,
Mas é simples. Então, se resume a isso aí. Então, eu acho que todo mundo tem condições de fazer o voto aqui, independente de qualquer projeto de vista. Senhores deputados, é legítimo, é regimental o pedido de vista por parte de cada um dos senhores deputados. Né? A nossa atuação na Assembleia tem sido pautada dessa forma. Mas tem momentos em que, atendendo à solicitação do presidente, nós temos que tocar os projetos para frente. E esse é um caso específico. Por quê? Porque esse projeto já deveria ter ido à plenária há bastante tempo, infelizmente ainda não foi. O prazo de tramitação nas comissões já está encerrado há bastante tempo. E o presidente pediu-nos que, de comum acordo com o presidente Camilo e com o presidente Ivan, que convocássemos a reunião no dia de hoje de forma conjunta para deliberarmos, né? E aí cada deputado vai votar pela aprovação ou não, ou pela rejeição da matéria. Mas o pedido de vista não será concedido exatamente porque o prazo já se expirou e o presidente vai levar a plenário hoje, ou seja, ele regimentalmente tem poderes para tirar da tramitação das comissões, com tramitação encerrada ou não, e levar a plenário. Tá? Ele pode levar hoje a plenário até sem parecer das comissões. Então, é bom nós deliberarmos para que o processo possa chegar ao plenário com o parecer aprovado ou rejeitado. Então, essa é a situação. Então, o projeto de lei, o presidente nos comunicou que vai a plenário hoje à tarde. Por isso, da não concessão do pedido de vista. Senhor presidente, presidente, por mais uma contribuição. Eu vou fazer uma sugestão. Concede à vista hoje a ideia do deputado Sorato. É uma ideia muito passível de nós discutir e resolver e harmonizar e acordar aqui na casa e leva para o plenário amanhã, como disse Vossa Excelência. Se já passou todos os prazos, não é um dia a mais que vai fazer com que esse projeto perca a sua finalidade e funcionalidade, mas que pelo menos a gente consiga ter uma segurança maior para votar o projeto de lei. Presidente, Deputada Luciane Carminati. Eu quero chamar a atenção aqui do bom senso. Não é um deputado, não é dois, são vários deputados das 3 comissões que não estão à vontade para votar essa matéria. A gente precisa respeitar acordos feitos por esta casa, pela presidência, com o executivo? Sim. Mas a gente também precisa respeitar as prerrogativas das 3 comissões. E aí eu quero perguntar, por que se era regime de urgência, não avançou da primeira comissão da CCJ para Finanças, Trabalho e Serviço Público? Nós já interferimos nessa tramitação. Nós temos matérias aqui que estão há anos tramitando e que também poderiam ir para o plenário. Por que não vai? Porque tem acordo, porque tem bom senso, ou porque não é prioridade para o Executivo, ou por diferentes motivos. O que eu estou chamando a responsabilidade aqui, e vejam bem, eu não sou contra essa matéria. Eu não sou contra. Em nenhum momento eu disse que vou votar contra no mérito. Quero dizer que nós estamos abrindo mão de legislar sobre matéria dessa ordem. E se os deputados estão dizendo que é pouca coisa, porque é terreno de 20 milhões, gente, que mundo nós estamos vivendo? A gente tem ideia do que nós estamos falando? Quanto vale um imóvel lá em União do Oeste, em Xaxim, em Bom Jardim da Serra? Vale 20 milhões, 10, 15, 5? Nós estamos falando de valores altos aqui. E eu também não sei se são todos de valores altos ou todos de valores baixos, porque eu não tenho esse detalhamento. Então, o que eu quero dizer é que no princípio da administração pública, tem um princípio chamado razoabilidade. A gente não está atendendo aqui o princípio da razoabilidade, para a gente votar uma matéria como essa, com mais responsabilidade, para depois a gente não ter que responder sob um voto favorável judicialmente. Esse é o meu entendimento. Vamos ouvir o que os deputados estão dizendo aqui. Senhor presidente, eu penso que, pelo que já se percebeu
Eu acho que caberia nós ter a possibilidade de sentar em volta de uma mesa, junto com o governo, e melhorar a proposta. Não somos contra, mas melhorar a proposta, tirar um pouco melhor as dúvidas. Exemplo, e essa lei? A legislatura agora é nossa, mais 2 anos e alguma coisa. Vamos fazer uma lei que ultrapasse esse governo? Talvez não, talvez a proposta poderia ser para esse governo, uma lei com limitação de prazo. Para 2 anos? O deputado Volney, só porque nós já estamos no adiantado da hora, eu acho que eu vou fazer uma sugestão, depois de ouvir todo mundo aqui. O deputado Fabiano fez uma colocação que eu acho que é pertinente. E antes de eu falar aqui, eu conversei com o deputado Marco Vieira e o deputado Ivan, nós fazer uma suspensão da sessão de hoje, da vista coletiva, para até amanhã às 11h30, para que todo mundo possa amadurecer melhor essa matéria. Eu acho que está o nosso secretário da Casa Civil está presente, o Marcelo. Amanhã ou hoje ele fique aqui por essa casa para dar toda o diálogo, as orientações, o debate entre todos os deputados, e nós retornaremos amanhã às 11h30 para deliberar esse projeto, uma vez que é um pedido da presidência dessa casa. Eu acho que todos os deputados têm, sim, essa responsabilidade com relação a esse assunto, é uma matéria de grande relevância. Eu acho que é pertinente nós dar essa vista de 24 horas, amanhã às 11h30 nós retornaremos à sessão conjunta e deliberamos sobre essa matéria. Pode ser assim? Pela ordem, senhor presidente. Pois não. Senhor presidente, amanhã nós temos sessão do calendário especial às 10 da manhã. Tem a reunião ordenada da Comissão de Finanças. Nós podemos, de comum acordo entre nós, membros da Comissão de Finanças, acelerar o passo. E 11h30, aqui no plenário, voltamos a nos reunir. Então, a sugestão que eu dou, inclusive, é que não precisa dar um encerramento das 3 comissões, nem fazer a convocação. Deixem aberto para que amanhã já fique automático nesse sentido. De acordo, então, está suspensa a reunião conjunta das 3 comissões e amanhã todos... Com vista coletiva para todos os senhores deputados. Com vista coletiva para todos os deputados e das comissões, e amanhã às 11h30 nós deliberaremos sobre essa matéria. Para deliberar. Ok.